Capítulo 7º. Da ação rescisória. Artigo 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: Inciso 1º. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2º. For proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3º. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Inciso 4º. Ofender a coisa julgada. Inciso 5º. Violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6º. For fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7º. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência é ignorável de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8º. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça. Inciso 1º. Nova propositura da demanda, ou. Inciso 2º. Admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Parágrafo 5º. Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso 5º do caput deste artigo, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Artigo 967. Tem legitimidade para propor ação rescisória. Inciso 1º. Quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2º. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3º. O Ministério Público. A linha A, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A linha B, quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei. A linha C, em outros casos em que se impõe a sua atuação. Inciso 4º. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Artigo 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor:
Inciso 1º. Cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo. Inciso 2º. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo 1º. Não se aplica disposto no inciso 2º. À União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e os que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Parágrafo 2º. O depósito previsto no inciso 2º do caput deste artigo não será superior a 1.000 salários mínimos. Parágrafo 3º. Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso 2º do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Aplica-se a ação rescisória disposto no artigo 332. Parágrafo 5º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda. Inciso 1º. Não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966. Inciso 2º. Tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, após emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias nem superior a 30 dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento ou rescindendo. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta a vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2º do artigo 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 1º. Prorroga-se até o 1º dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.
Parágrafo 2º. Se fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão.